Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? Eu estava com saudade de construir aqui com vocês. Inclusive, faz um tempo, né? Enfim, estava viajando a trabalho, coisas do tipo, mas voltei. E aí, não vou construir. Olha só que loucura. Eu decidi fazer um vídeo que vários meus alunos pedem, enfim, outras pessoas também que vão acompanhando o canal, que são vídeos que são mais teóricos, enfim, mais de alguns conceitos iniciais, né? Então, o canal aqui ele tá tomando forma e nesse momento eu tô tentando revisitar, fazer alguns exercícios mais complexos. Então, pensando aí pra galera do DG avançado, quem faz alguma matéria aí um pouco mais avançada em DG, seja no ensino básico, seja na graduação, enfim, ensino técnico, mas eu também achei importante voltar aqui em alguns momentos para algumas coisas básicas. Então, eu tô tentando aí enfim, caminhando aí entre esses dois mundos. Então, eu vou fazer um vídeo hoje simples sobre classificação dos triângulos. Eu sei que aqui eu falo de vários triângulos o tempo todo, a gente constrói triângulos o tempo inteiro, mas eu não tenho nenhum vídeo aí teórico sobre essa classificação. Então, aqui primeiro eu trago para vocês a definição de triângulo, né? Como sendo um polígono com três lados, ou seja, é uma região do plano limitada por três segmentos, né? Contíguos 2 a 2, ou seja, que tenham intersecções, né? Então, contínuos adjacentes. Enfim, definição à parte, o mais importante é que vocês saibam visualizar e saber o que é o triângulo, que eu imagino que todo mundo aqui saiba, né? Por mais que não tenha grande repertório com geometria, é uma figura bastante popular. E aí, gente, quando eu olho para cá, eu consigo classificar o triângulo em relação a duas informações. Uma delas é em relação aos lados e outra é em relação aos ângulos. E aí eu já trouxe aqui a imagem pré-pronta para ficar mais fácil essa organização. Então, note que eu tenho desse lado aqui três tipos de triângulos diferentes. E o que a gente quer pensar é o seguinte, beleza, em relação aos lados, eu tenho um polígono que tem três lados. Como que pode ter uma relação entre as medidas desses lados, né? Então, sempre que eu falo relação entre medidas, quer dizer se elas são igual, mesma medida, se elas são diferentes, uma maior que a outra. Então, a gente vai pensar um pouco por esse caminho. Se eu tenho aqui esse triângulo ABC, e se esse triângulo tiver aí necessariamente todos os lados de mesma medida, então, note que eu vou colocar aqui uma aspas em cada um dos lados. Então, se eu coloquei uma aspas aqui, uma aspas aqui, uma aspa aqui, significa que ele tem todos os lados de mesma medida. Que medida é essa? Pouco me importa. O que importa é que é igual. E qual que é a classificação desse triângulo? Equilátero, perfeito. Então, esse aqui é um triângulo equilátero. Equilátero. Equilátero, então, vai ser um triângulo aí com todos os lados congruentes. Quero lembrar aí que congruente significa ter a mesma medida, né? E aí eu olho para cá, por exemplo, eu tenho um outro que é um triângulo que eu vou falar que ele tem todos os lados de medidas diferentes. Então, perceba aqui que eu coloquei uma aspa, coloquei duas aspas, três aspas, né? Então, isso daqui são as aspas de congruência. E tá me falando que, independente de que medida é essa, o que me importa é que essas medidas são diferentes. Esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo escaleno. Escaleno. Escaleno quer dizer todos os lados, não com medidas diferentes. Distintas. Inclusive, aqui a palavra equilátero, né? Esse termo aqui, equi, quer dizer igual, né? Igual. Então, equidistante, equilátero, equidade, são termos aí que estão relacionados à ideia de igual, né? Então, e aí, logo depois aqui, látero significa lados. Então, aqui todos os lados de mesma medida. E aqui, por fim, esse outro aqui, eu vou falar que esse lado é igual a esse e que esse lado aqui tem uma medida diferente. Então, esse é um triângulo que possui dois lados de mesma medida. Esse é o triângulo que a gente chama aí de triângulo isósceles. Esse isósceles significa com pelo menos dois lados congruentes.
E aí, ó, presta atenção nesse termo pelo menos, né? Então, quando eu falo aí pelo menos, quer dizer que ele pode ter dois, mas ele também pode ter mais do que dois, certo? Se ele tiver aí mais do que dois, é o que eu vou chamar aí de triângulo equilátero, né? Porque se eu tenho um triângulo com dois lados de mesma medida e eu afirmo que o terceiro também é, automaticamente os três são congruentes. Então, um triângulo equilátero é também chamado de um triângulo isósceles, porque um triângulo equilátero tem pelo menos dois lados de mesma medida. Se ele tem três lados congruentes, quer dizer que ele também tem dois lados congruentes. Então, as coisas também podem se relacionar, né? Então, essas são as três classificações em relação à medida dos lados: equilátero, escaleno e isósceles. E isso aparece muito aí em qualquer curso de geometria básica. Quando eu penso aqui em relação aos ângulos, então eu quero lembrar aí que o SI de um triângulo é 180. Karen, não sei o que é SI. SI é soma dos ângulos internos. Então, qualquer triângulo tem todos os ângulos somados, precisa dar exatamente 180 graus. Karen, por quê? Aí a gente precisaria ver aí alguns postulados importantes de Euclides, enfim, pensar em algumas coisas anteriores. Nesse momento, a gente vai aceitar, tudo bem? Em algum momento eu posso fazer um vídeo aí justificando por que é 180. E aí eu tenho outras três representações de triângulo. Esse primeiro aqui, que carinha que ele tem? Alguém consegue pensar? Esse ângulo aqui, ele mede quanto? 90, certo? Karen, mas você não construiu, não tem problema. Eu estou fazendo uma representação, não é uma construção. Então, eu representei aqui de modo que esse triângulo me pareça um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é aquele que possui um ângulo medindo 90 graus. Então, esse daqui, ele é um triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo com um ângulo reto? E aí, eu quero lembrar aí que ângulo reto é 90 graus, um ângulo aí que vai medir 90 graus. Uma pergunta, tem como um triângulo ter dois ângulos de 90 graus? Não, né? Se ele tiver dois medindo 90, já dá 180. Não tem como aí ele ser considerado um triângulo. Beleza. Esse daqui, então, é um triângulo que eu não sei as medidas desses ângulos, vou até colocar aspas aqui diferentes, eu não sei. Mas eu estou vendo que todos esses ângulos, eles são menores do que 90 graus. Lembra da classificação dos ângulos? Então, eu posso ter aqui ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Vou representar talvez assim. Ângulo de 90 graus. Eu posso ter um ângulo menor que 90, então qualquer medida aqui. Todos esses ângulos são chamados de ângulos agudos. E eu posso ter ângulos maiores que 90, ó, estou abrindo. Entre 90 e 180 são ângulos aí que eu chamo de ângulos obtusos. E aí, percebe, menor que 90, agudo, entre 0 e 90, né, para ser mais exata. Entre 180 e 90, né, são chamados de ângulos obtusos. Então, esse daqui é um triângulo que tem todos os ângulos menores que 90. Karen, como que você sabe? Você não mediu? Mas eu sei o que é um ângulo de 90. Eu sei que ele tem essa carinha aqui. Quando eu olho para isso, nenhum desses é um ângulo de 90 graus. Então, todos os ângulos são agudos. Quer dizer que esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo acutângulo. Acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Todos os ângulos medem menos de 90 graus. Beleza? Para finalizar, então, eu tenho esse triângulo aqui embaixo, ó. Eu tenho também aqui três ângulos que eu vou assumir como sendo ângulos diferentes. Karen, mas podem ser iguais? Podem, com exceção desse, né? Esses dois podem ser iguais. Esse ângulo aqui com origem em P, ele é um ângulo de qual classificação? Ele é um ângulo menor que 90, ele é um ângulo de 90, ou ele é um ângulo maior que 90, ali estando entre 90 e 180. Ele é um ângulo maior que 90. Então, um ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso, entre 90 e 180. Então, esse triângulo aqui, a gente chama de obtusângulo. Olha só, acutângulo, obtusângulo, fazendo referência aí ao ângulo agudo e ao ângulo obtuso. Então, e aí uma pergunta, tem como eu ter
mais de um ângulo maior do que 90 graus? Por exemplo, tem como eu ter um ângulo de 95 e 100 graus? Não, certo? Porque eu preciso manter aqui a condição, que é a soma dos ângulos internos dá 180. Então, aqui ele tem com um ângulo medindo mais que 90. Que 90 graus, né? Lembra que aí a gente está medindo o ângulo, a unidade são graus. Legal, gente. Então, isso daqui são as classificações. Pensa aí comigo algumas relações, né? Então, por exemplo, um triângulo equilátero, eu posso falar que ele é um triângulo acutângulo também. Então, todo triângulo equilátero é um triângulo acutângulo. Eu posso afirmar que todo triângulo isósceles é acutângulo? Não, porque eu posso ter um isósceles assim, sendo esse ângulo aqui maior do que 90 graus. Então, eu não posso. Eu posso falar que todo triângulo retângulo é um triângulo isósceles? Não, porque esses lados aqui podem ter medidas diferentes. Então, dá pra gente também ir relacionando aí uma classificação com outra. E aí, galera, curtiram? Tô querendo fazer alguns vídeos aqui nesse sentido também, para retomar algumas definições aí básicas de geometria, que pode ajudar aí você a ir avançando, caso você tenha alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral e não se esqueça sempre, bora construir?